Aplaudir o Senhor. Pode tomar seus assentos. Aleluia. Deus é bom e é poderoso. Aleluia. Para fazer. Quer dizer algo do céu agora. Deus é poderoso para fazer e para desfazer. Aleluia, Jesus. O que nós estamos aqui para buscar? Nós buscamos alguma coisa para Deus fazer na nossa vida, para transformar? Ou nós buscamos alguma coisa para Deus fazer tudo que deu errado, desfazer todas as coisas erradas? Para que nós estamos aqui nessa noite? Tem lugares que nós entramos e não somos bem recebidos. Você já pensou em estar num lugar e encontrar uma pessoa num lugar, mas aquele lugar não era um lugar que você não é bem recebido? Ninguém quer a sua presença ali. Ninguém quer a sua presença naquele lugar. Mas você sabe que lá nesse lugar tem uma pessoa que pode mudar vidas. Aleluia. Você vai mesmo assim, sabendo que ninguém te quer lá, que ninguém te convidou para estar lá. Você vai, você entra na presença para encontrar essa pessoa. A Bíblia nos relata, lá em Lucas 7, pode abrir sua Bíblia, Lucas 7, 30, 36. Lucas 7, 36. Essa é uma história muito forte, muito bacana. É uma história que mudou a vida de uma pessoa. Pelo menos uma, né? Foi mudada nesse lugar. E a palavra diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, estando por detrás aos pés, chorou e regou com as suas lágrimas, e enxagou com as suas lágrimas, e com o próprio cabelo secou, beijou-lhes os pés e ungiu com unguento. Até aqui, amados. Depois nós vamos estar comentando, falando a respeito de tudo isso. A palavra nos diz que Jesus foi convidado a estar numa casa para jantar, a casa de um fariseu. O fariseu era uma espécie de um doutor da lei que sabia tudo, que era respeitado, que era um cara que as pessoas olhavam e diziam: esse sabe, esse conhece, esse sabe tudo. E ele convida Jesus para estar lá. A real intenção dele a gente não sabe, mas pelo texto dá para tirar muitas conclusões a respeito da intenção dele de estar com Jesus lá. E a palavra nos revela que quando Jesus senta à mesa, ela entra naquela casa. Imagino eu, ela não era bem-vinda ali, porque a palavra diz uma mulher pecadora. Provavelmente muitos estudiosos, enfim, a gente lê do pecador, quando chamar uma mulher de pecadora, geralmente ela era uma prostituta. E ela estava ali, ela entrou direto nos pés do Senhor. E ela começa a pegar aquele vaso e começa
a ungir os pés dela, chorando e chorando nos pés do Senhor. E ela começa a lavar os pés do Senhor com as suas lágrimas. Quando ela começa a lavar os pés do Senhor com as suas lágrimas, ela derrama, ela enxuga os cabelos e derrama aquele perfume. Ela tira um vaso de alabastro. Era um vaso muito caro, uma pedra muito rara, muito cara naquele lugar. É uma pedra translúcida, como se fosse um vidro. Agora você imagina que perfume estará ali dentro. A palavra não fala que perfume era. Se era um dos mais caros, a mirra, né? Era um dos perfumes mais caros. Muita gente não sabe se era esse ou era outro. Mas para estar num vaso valioso daquele jeito, se nós vamos estudar, nós vamos ver que esse vaso era muito caro, era como se fosse um valor de trabalho, assim, um trabalhador daquela época, de um ano quase. Era muito dinheiro. E você não bota nada sem valor dentro dele. E ela está dando o seu melhor ali para Jesus, lavando os pés de Jesus. Aí eu consigo pensar numa coisa: ninguém deu valor para aquela mulher, mas o vaso é de valor. Aleluia. Você é um vaso de valor. Aleluia. Você é um vaso de valor. Porque dentro de você não é qualquer coisa que tem, não. O que tem dentro de você é a unção, o óleo perfumado que tem dentro de você vem direto do Espírito Santo. Glória a Deus. E aquela mulher faz tudo aquele ritual. E aquele fariseu, ele fala consigo mesmo, a palavra diz isso. Ele diz assim, diz que é profeta, mas não sabe quem está tocando nele. Uma pecadora. Jesus sabe tudo. Que conhece a nossa vida, conhece a vida do pecador, conhece a vida do que se arrependeu. Ele olha para aquele homem e diz: Simão, Simão, vou te fazer uma pergunta. Simão olha para Jesus e diz: pergunta. E ele disse: um credor tem 2 homens, um deve 500 denários e o outro deve 50 denários. Nenhum dos dois tinha a possibilidade de pagar. Mas o credor, vendo aquilo, perdoou os dois, a dívida dos dois. Aí ele faz a pergunta para Simão. Isso é muito importante. Ele faz a pergunta para Simão: Simão, qual dos dois amou mais o credor? Simão, com toda a sabedoria dele, com toda a inteligência, disse: Senhor, penso eu, ainda não deu uma certeza, penso eu, quero que perdoou mais, aquele amou mais. Jesus diz: bem, tu falou. Amém. Tu é o cara, tu sabe das coisas. Tu é o cara, Simão. É esse mais. Ele fala do pecado. Ele diz: Simão, eu tenho mais para te falar, Simão. Tipo assim, Jesus que está julgando essa pessoa. Então quem te julga não tem valor na presença de Deus. Aquele que julga o pecador não tem valor porque não conhece o íntimo da pessoa. Ele chega: está vendo essa mulher pecadora? Ela regou os meus pés com as suas lágrimas, e tu não me deste água para lavar os pés. Oh, Deus Pai, aleluia. Ela enxugou os seus cabelos, tu não fizeste nada. Ela me ungiu, tu não me ungiu a cabeça, Simão. Ela ungiu meus pés.
pecadora tem mais valor do que vocês. Porque ela chegou naquele lugar, ela não pediu nada para Jesus. Ela não pediu um milagre, ela não pediu uma cura, ela não pediu nada. Sabe o que ela foi fazer lá? Ela foi adorar o Senhor Jesus com todas as honras que o dono da casa não deu. Quando nós entramos na presença de Deus, nós temos que entrar na presença de Deus para adorar, para dizer: Senhor, o suficiente para mim é te adorar, porque, como falou o servo do Senhor, a tua presença me basta. Deus, aleluia. Ela quebra tudo e ela entra na presença do Senhor. Ei, você acha que não tem valor porque é pecador? Experimenta entrar só para adorar o Senhor. Mesmo naqueles lugares que você não é bem recebido. Imagina, na casa do fariseu, uma prostituta. Na casa do fariseu, imagina o que vão falar. Imagina o que vão falar. Imagina se você andar com alguém pecador, o que vão falar de você. Você é um crente. Como é que vai andar com um pecador? Como é que vai pregar para o pecador? Como é que vai na casa de um pecador se você é crente? Como? Aleluia, Jesus. Como? Ei, mas quando a gente vê, quando a gente começa a entender o que Jesus veio fazer, o que Ele veio ensinar, nós vamos começar a andar como Ele. Por isso que somos chamados de cristãos, pequenos cristos, para andar na presença do Senhor, para fazer a diferença, e para fazer a diferença na vida daqueles que não têm jeito para a sociedade, mas para Jesus é precioso. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Tem pessoas que nós achamos que não é precioso, não vale nada, mas esse aqui dá uma melhor adoração. Aquele homem não tem uma água para o Senhor lavar os pés, mas aquela mulher, ela derrama o melhor perfume, o melhor vaso, e ela seca com seus cabelos, dizendo assim: a minha vaidade saiu, porque o que mais interessa não é o que eu sinto, não é a minha vaidade, é o que eu quero expressar, não é o que eu me entra, mas sim o que sai de mim para ti, Senhor. Senhor, aleluia. A diferença é essa, de um verdadeiro cristão para um religioso. Louvado és tu, Jesus. É amar. Que tem tanta gente lá fora que não conhece o Mestre, mas quer conhecer, quer adorar. Que nós fazemos. Eu não vou me meter com aquela gente. Lá estamos no meio das coisas erradas, está no meio da prostituição, está no meio do tráfico, está no meio de religiões diferentes. Eu não vou pregar para eles. Como é que eu vou ir lá? Se o Joãozinho, a Mariazinha passar na frente e me ver lá, o que vão dizer de mim? Vão me julgar. Aí sim, daí o pastor vai me deixar no banco. Aí sim, chegar lá, mas nos ouvindo o pastor, ele não vai me dar oportunidade. Aí sim, estou pensando nas coisas terrenas. Só que o adorador, ele pensa nas coisas celestiais, as coisas de Deus. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Seja um verdadeiro adorador. Glória a Deus, Senhor. Adorador. Vocês nem sabem como eu estava adorando o Senhor hoje. E por isso que me veio essa mensagem na mente. O Senhor foi lá para jantar, foi para comer. Sabe como é que era conhecido Jesus e os discípulos? Como comilões. A mesa é o lugar mais sagrado que tem. A reunião da mesa era muito
Porque naquela volta, onde é que teve as cenas mais profundas do Evangelho, que a gente faz até hoje, uma mesa santa ceia. Glória a Deus, Senhor. A mesa faz a diferença. A mesa sentava para ensinar. Na mesa ele estava ensinando. Quando Jesus também em outras oportunidades sentou à mesa, veio Maria e adorou ele como forma de gratidão. Fez quase a mesma coisa que aquela mulher prostituta. Maria adorou com forma de gratidão porque há pouco Jesus Cristo tinha ressuscitado o irmão dela. Senhor. Aleluia. Foi reconhecer ele como realmente Deus. Em nome de Jesus. Há uma diferença. E no final dessa história, o Senhor diz para ela: vai, a tua fé, grande fé, te salvou, perdoados estão teus pecados. Quando o Senhor disse que ia perdoar, muitos disseram: quem é esse? Quem é ele que perdoa o pecado? Para mim, que perdoa o pecado é só Deus. O próprio estava ali e eles não reconheceram. Mas aquela mulher que não era digna de estar ali, não era digna de estar na presença de Deus, muito menos na casa do fariseu, ela foi a única que reconheceu quem era Jesus. Glória a Deus. O próprio Deus. Amém. É verdade. Vai. A tua fé te salvou. Vê só. Olha que coisa interessante. E eu pensando nisso. Hoje fazendo comida no meu fogão a lenha. Estava lá fazendo comida. Eu tenho tido esses momentos até para pensar. Estava ali fazendo comida e pensando em passagens, pensando em quando eu comecei a entrar nisso aí, eu comecei a ligar as coisas, eu digo: ei, o Senhor disse para ela: vai, tua fé te salvou. Lembra daquele caso da mulher adulta, que ele diz assim: vais e não peques mais. E por que essa aí só diz assim: vá, tua fé te salvou? Porque ele conhece os corações. Aleluia. Ele diz: vai, fique forte, não peques mais para aquela mulher. Eu vou te dizer algo que a chance daquela mulher voltar a pecar era grande, sabe por quê? Ela foi rejeitada pelo marido, porque o marido pegou uma traição. Pegaram uma traição, ela por lei, era para ela estar morta, apedrejada, mas o Senhor, sendo Deus, Ele atira o pecado na cara de todo mundo e ninguém tem coragem. Glória a Deus, Senhor. De pecar mais, porque o primeiro que atirasse a pedra ia pecar mais, porque ia estar mentindo, ia estar enganando. E eles tinham muito temor a isso. Mas a chance daquela mulher voltar a pecar era grande, porque daí ninguém mais ia se casar com ela, ela ia ser rejeitada. Sabe para onde ela ia? Para a prostituição. Isso seria o destino de uma mulher assim. Por isso que ele diz: vai, não peques, te fortalece, não peques. Mas para essa não, porque ela já veio com todos os pecados, vários pecados. Ele disse: vá, tua fé te salvou. Porque tem que ter coragem para entrar no lugar onde tu não é desejado, para adorar. É verdade. Ela não queria saber de quem era a casa, ela não queria saber: o fariseu está lá, não interessa, o que interessa quem está lá é Jesus Cristo, é por isso que eu vou lá, é Jesus que está lá. Nós não entramos na igreja porque é bonita, nós não entramos na igreja porque o pastor é legal, nós não entramos na igreja porque é algum benefício, nós entramos na igreja para conhecer Cristo e adorar a Ele. Essa é a mentalidade que nós temos que ter quando nós viemos para cá. É adorar. Glória a Deus. Ela não pediu: Senhor, aproveitando que estou lavando teus pés, perdoa meus pecados. Perdoa, não. Ela não queria saber.
Ela não pediu uma cura, ela não pediu nada, ela só expressou uma adoração. E o Senhor vai, não peques mais. Amém. De certo, essa mulher já tinha visto Jesus, já tinha visto algum milagre dele, mas muita gente não deu para chegar perto. Aí a palavra diz, quando ela fica sabendo que ele ia estar jantando na casa do fariseu, ela corre para lá. Pastor, parece que eu estou vendo. Pastor, eu estou vendo aquela mulher, quem está indo para lá, correndo em casa, pegando vaso de alabastro, pegando tudo que tem, e eu vou. De certo, algumas pessoas, tu vai aonde? Eu vou lá na casa do fariseu, que Jesus vai estar lá. Ei, tu está louca? Eles vão te tirar de lá, atrapa. Não pode. Não pode. Ela chega lá, ela começa a chorar nos pés do Senhor. Ela começa a secar com o cabelo dela. Sabe o que significava cabelo naquela época? As mulheres casadas tinham que andar coberta. Era algo muito pessoal. Ela sai daquele momento dela. Eu não queria saber. Eu fiz a minha escovinha, né? Fiz a escova hoje. Ela não queria saber se estava bem ajeitado. Como é que faz chapinha, né? É chapinha que faz, né? Quando fica liso. Né? Ela não queria saber. Faz chapinha assim. Ela não queria saber. Ela não queria saber como é que ia ficar o cabelo dela depois. A vaidade dela, eu não quero saber. Vou sair aqui com o cabelo todo molhado, todo descabelado, mas eu vou sair mais bonita do que eu entrei, porque eu entrei apagada, eu entrei sem brilho nenhum. Agora eu estou saindo com o brilho de Cristo na minha vida, dizendo que minha fé é grande, dizendo que os meus pecados estão perdoados. Aleluia. Ai. Que loucura, né? Que loucura, essa mulher só queria adorar. Essa mulher viu o Senhor em algum lugar que não deu para ela chegar perto. A oportunidade que ela tinha era aquela. Quantas oportunidades nós perdemos de estar na presença do Senhor? Porque algum obstáculo tem na frente. Verdade. Algum obstáculo tem na frente. Pastor Paulo diz aqui que nós limitamos a nossa bênção, né, pastor? Essa mulher não se limitou a adorar o Senhor. Quando tu vem para cá, a bênção que o Senhor quer derramar sobre nós começamos a limitar. Sabe por quê? Porque nós não temos valor, adoração Glória a Deus, Senhor. valorosa do Senhor. Nós limitamos a adoração, por isso que nós limitamos a bênção, nós limitamos estar na presença do Senhor, por isso que nós limitamos a bênção. Verdade. É bem isso que o pastor falou. A causa de não sermos abençoados, não é porque aquela história, tudo tem seu tempo, claro que tem seu tempo. O Senhor diz que é tempo para isso, é tempo para aquilo, tudo tem a sua hora. Mas a tua hora da tua bênção já chegou. Agora não te limita a buscar ela. Glória a Deus. Aleluia. Não te limita a buscar ela. Te entrega ao Senhor. Te entrega nos pés. Amém. Chora. Lava os pés do Senhor. Porque aonde nós temos que estar é nos pés do Senhor. Glória a Deus. Não interessa o que vão dizer de ti. Não interessa se estão torcendo para te dar mal. Tu acha que quantas pessoas, quando souberam que aquela mulher está indo em direção àquela casa, vai se dar mal? Quantas pessoas lá no fundo estavam torcendo para te dar mal? Quantas pessoas torceram para te dar mal? Quantas pessoas torceram para o pastor não abrir essa igreja
E muitos são os fariseus, donos da lei, os que conhecem a palavra, o que conhece as coisas, o que for criado na igreja, o que for batizado aqui, o que for batizado ali, mas não conhece realmente as ações de Jesus Cristo. Porque quando nós conhecemos as ações de Jesus Cristo, nós começamos a se portar como Jesus quer que nós se portamos. Amando, não vendo falhas, mas vendo qualidade. O Senhor não viu a falha daquela mulher pecadora, mas viu a qualidade dela de adoradora. Aleluia. Porque muitas vezes nós conhecemos as pessoas na vista. Sabe, Fernando, tu olha a pessoa assim, tu conhece o jeito de andar, até um jeito de falar que não é muito agradável, mas o que está aqui dentro, queridos, é só lá que conhece. Glória a Deus, é verdade. Aquele homem achou que humilhar o Senhor, porque ele... pastor, como é que sabe disso? Mas é só ler o texto. Ele não deu água para ele lavar os pés. Isso era uma lei deles. Era tipo assim, quando dá água, imagina as pessoas naquela terra seca, andando, e já era janta, já tarde. Era de noite, as pessoas andando naquela terra seca, os pés estavam muito sujos. Então chegava numa casa, aguinha. Quando a pessoa era bem de vida, tinha certo que lavar os pés dos convidados. Isso era, tipo assim, eram as boas-vindas. Eram umas boas-vindas, entrando lá na porta da igreja, entrava ali, sentava ali na porta antes de entrar. Já lavava os pés, enxaguava os pés e entrava. O dono da casa, o anfitrião, chegava, cumprimentava a pessoa e dava um beijo nela. E era tipo dizer: tu é bem-vindo no meu lar. Aleluia. Ungiu a cabeça também. Mas Simão não fez isso. Quis humilhar o Senhor Jesus, quis deixar o Senhor Jesus nos pés sujos. Mas nós temos um Deus que sabe de todas as coisas. E de certo ele olhou para Simão e pensou com ele: Simão, tu não sabe o que tu está fazendo, porque eu vim aqui não para lavar os pés com a tua água, mas eu vim aqui para lavar meus pés com uma fonte que vem de dentro de uma pessoa que me adora. Glória a Deus. O Senhor Jesus não marcou encontro nenhum com aquelas pessoas, mas o Senhor Jesus já tinha marcado encontro sem aquela mulher saber, naquele lugar com aquela mulher. Por que Jesus foi lá sabendo que ia ser desse jeito, não ia ser bem recebido? Por que ele fez isso? Porque o que interessava para ele ainda não estava naquele lugar, pastor. Ia chegar logo após. Parece que eu começo a pensar as coisas, parece que Jesus vai naquela mesa, começa a fazer uma contagem regressiva, né? 10, 9, 2, 1. Ela entrou. O Senhor já sabia. Aleluia. Ela entrou. De repente, numa daquelas passadas ali, que o Jesus está aqui. Jesus, ele entra aqui, Cássio. Ele vem te abençoar. Ele vem te tocar, ele vem te dar as coisas. Mas daqui a pouco ele está olhando lá para trás. Lá para o pastor Paulo. E sai, o pastor Paulo não sabe que ele olhou para ele, aquela mulher, de repente, num desses encontros, ele olha e diz: depois é com nós. A gente nunca sabe quando Jesus está com os olhos fitados em nós. Glória a Deus, é verdade. Mas uma coisa eu vou te dizer: quando nós clamamos a Ele, os olhos dele sempre estão atentos. Aleluia. Porque os olhos dele é como brasa, é como fogo. Glória a Deus. Esquadrinha os corações. Glória a Deus. Isso é tremendo quando eu penso nessas coisas assim. O Senhor se sentava com pecadores. E os religiosos, e aí?
Ele só se assenta com o pecador. Ele só se assenta com pessoas que não prestam. Pessoas que não são nada na sociedade. Ele não se assenta com o alto escalão. Não assenta com os fariseus, com o chefe disso, o chefe daquilo. O Senhor Jesus, ele falava com as prostitutas, falava com aqueles caras que não queriam nem saber das coisas de Deus, toscão como era Pedro. Falava e fazia milagres na vida até de romanos, de soldados. Ele veio totalmente ao contrário do que aquelas pessoas queriam, o Messias. A gente começa a querer Jesus de uma forma, e Jesus não é da forma que a gente quer. Jesus é como Ele é. Glória a Deus. Aleluia. Eles queriam alguém que andasse só com quem tivesse, só com os poderosos. Mas o Senhor Jesus, Ele larga a roda dos poderosos e vai para a roda dos pecadores. Aleluia. Para dizer, vocês têm uma chance, eu estou aqui, se arrependam, ande comigo. Ele passa, ele está fitando, ele está olhando no canto do olho. Quando ele passou por Levi e Mateus, quando ele passa, ele olha e diz: Mateus, sai daí, Levi, me segue. Ele não tem muito assunto, ele só diz: me segue, sabe? Porque o assunto vai direto aqui, aquela flechada que está, eles largam tudo para seguir. O pecador é assim. O pecador, quando ele realmente tem encontro com Jesus, ele larga tudo. Sabe o que eu fiz no meu primeiro encontro com Jesus? O primeiro que eu tive. Eu cheguei em casa e a Sheila é testemunha. Eu tinha algumas caixas de cerveja em casa, tinha algumas bebidas, toquei tudo fora. Tudo fora. Não dei para ninguém. Na época eu nem sei se a Sheila lembra disso, mas eu estava com umas caixas de cerveja cheias e a gente disse: dá para o teu padrinho. Meu padrinho tinha um trailer, era um trailer, né? Era um negócio de X ali, vendia ali, bem pertinho de casa, dava 3 casas depois da nossa. Eu disse: não, se eu não quero isso para mim, não quero para ninguém, toquei tudo fora. Eu não sabia o que era a palavra do Senhor, não sabia quem era Jesus, não conhecia profundamente, não conhecia nada, mas eu sabia de uma coisa, que eu entrei para adorar Ele, que eu entrei para sair diferente. Quando eu saio diferente. Aleluia! Eu não sabia quem era Jesus, eu não conhecia nada da Bíblia. Mas uma coisa eu sabia: Ele perdoou meus pecados e mudou minha vida. Aleluia. Naquele exato momento. Por isso que eu estou dizendo, o sentimento dessa mulher, quando ela sai pela porta, que ela entrou, ela sai brilhando Cristo. E ela sai com a luz de Cristo. E ela sai diferente, sabendo que para trás não olho mais. Isso faz 26 anos. Pergunta para Sheila se eu me desviei desse lugar. Desse lugar nunca me desviei. Tive fraco, mas nunca me desviei. Desânimo, porque às vezes dá mais ouvido para o homem que estava, o fariseu que estava dentro da igreja, que não entendia que eu tinha que ser cuidado, amado, para realmente uma transformação total. Mas nunca, sabe por quê? Porque eu não botei minhas coisas em cima do homem, eu não botei o que eu sentia, a minha transformação em cima do homem, e sim, sempre dei honra a Cristo, sempre dei honra a Deus. Então eu interessava o que fazia, ficava desanimado, ficava, porque a sua carne e a minha natureza é pecaminosa. Mas eu olhava e pensava uma coisa: Ele é o que me sustenta. Aleluia. Ele é o que me cuida.
Ele que me livrou de várias coisas. Ele, de cada coisa terrível. Depois a gente começa a pensar, quando se converte, Jesus me livrou desse momento, Jesus me livrou desse outro momento, Jesus. A situação, eu era namorado da Sheila ainda. Larguei ela em casa, fui dar uma volta. E eu estava de volta. Fui dar uma volta, eu disse para a Sheila, vou para casa dormir. E fui inventar de sair. Quando eu olho um carro do meu lado, e eu saía sempre me espiando, que tinha muita gente ruim, que também não era muito joinha, né? Que não gostava de mim, e algumas vezes até tentaram contra a minha vida, né? Mas não, quando eu olho o carro do meu lado, o rapaz abre a janela, tinha um travão nesse tamanho, bota em direção a mim e diz, encosta. Eu subo na calçada e tinha uma rua, bem numa esquina, o pastor deve conhecer ele, onde era o antigo Banco do Brasil, na 45, né? Então eu estava calçando a ruazinha do lado. E eu botei na calçada. Quando eles foram descer do carro, eu virei e saí. Quando eu saí, acelerando aquela rua que o carro não ia conseguir entrar, estava cheio de pedra, cheio de areia. Naquela época eu era novinho, meio doidinho, era bom na moto. Pouco tempo atrás. Só vi um disparo. E eu só vi o vento. Por incrível que pareça, eu tinha cabelo grande. Nós não usava capacete, só viu? Só senti o cabelo como se tivesse me soprado e um zumbido nos meus ouvidos. Parece que o Senhor está dizendo assim, isso aí é só para te ver que eu desviei essa bala. Sou do lado. E muitas outras situações o Senhor me livrou. Sabe por quê? Porque eu dependo dele. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque eu entendi que ele vinha me cuidando há muito tempo. Amém. Quantas pessoas aí fora o Senhor está cuidando, eles não tomaram a decisão ainda. Mas vai ter um dia que eles vão tomar a decisão, vão lembrar, era para mim estar morto, era para mim acontecer isso, mas o Senhor já estava me cuidando porque Ele já conhecia o meu coração. Ele sabia que o meu coração não era um coração mau, e sim um coração bom para transformação. Glória a Deus, Senhor. Sabe quando tu encontra um diamante, sabe? Já encontrou um diamante? Eu também não. Mas um diamante é uma pedra comum, feia. Mas o Senhor daquela casca toda, Ele sabe que ali tem um diamante. E Ele começa a quebrar aquela casca, Ele começa a polir, Ele começa a limpar, Ele purifica uma pedra perfeita, valiosa. É assim que o Senhor vê o coração. Ele vê como uma pedra valiosa, um diamante que tem que ser polido, que tem que ser moldado. Amém. Aquela mulher era um diamante. Ela não teve oportunidade na vida, mas a oportunidade que ela teve, ela não desperdiçou. Glória a Deus, aleluia. Por isso que eu digo, não desperdice a oportunidade. Amém. Glória a Deus, Senhor. Não Em nome de desperdice. Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Deus é bom. Glória a Deus, Senhor. Te fortalece no Senhor. Aleluia. Seja, não como o fariseu, mas seja como essa mulher pecadora, adoradora. Aleluia. Seja assim. Glória a Deus, Senhor. Se colocar em pé, mas